Olá a todos, eu sou a professora Marcela, sou a professora de língua inglesa e hoje, gente, a nossa aula vai ser sobre degrees of adjectives. Só que antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de desejar a todos vocês, na medida do possível, uma boa quarentena, se alimentando bem, bebendo bastante líquido, lavando as mãos, mesmo que estando em casa, tá bom? Porque logo logo nós vamos nos reencontrar, se Deus quiser. Então, gente, a nossa aula de hoje vai ser sobre degrees of adjectives. Professora, o que é isso? Gente, nada mais é do que grau dos adjetivos, ok? Então, eu tenho aqui os adjetivos. Né? Para que servem os adjetivos? Gente, a gente sabe que o adjetivo ele foi feito, a função dele é qualificar ou desqualificar o meu substantivo. Então, além de qualificar substantivos, também fazem comparações. Em inglês, os adjetivos eles possuem 3 graus de comparação. O grau normal, que eu tenho aí como exemplo o beautiful, o grau comparativo, né, que ele está trazendo o exemplo de as beautiful as, e eu tenho aí o meu grau comparativo de superioridade, que ele está dentro do meu grau comparativo, que ele traz como exemplo o more beautiful than. Ok? E por último, nós vamos ter o nosso grau superlativo, que o grau superlativo lá no finalzinho eu vou explicar para vocês a estrutura dele bem pausadamente para vocês entenderem. E o grau superlativo ele está trazendo aí the most beautiful. Gente, grau comparativo, né? Vamos por partes. Então, grau comparativo, eu estou trazendo para vocês a fórmula, que é justamente para facilitar a vida. Então, a fórmula do comparativo de igualdade é o seguinte, é o as, que é esse aszinho, mais o adjetivo, mais as de novo, ok? Então, a fórmula fica as mais adjetivo, mais as. Aí, gente, eu tenho um exemplo. O meu exemplo, eu tenho aí, John is as tall as his wife. O que eu estou querendo dizer com isso? Então, eu estou falando que o João é tão alto quanto a sua esposa. Eu estou igualando, eu estou comparando. O comparativo de igualdade, gente, ele é utilizado para eu comparar dois objetos, duas pessoas, dentre outros. Tá ok? Então, vamos lá para o próximo comparativo. O próximo comparativo é o grau comparativo de superioridade. Só, gente, que para a gente utilizar esse grau comparativo de superioridade, nós vamos ter duas regrinhas. Então, eu tenho a regrinha para o meu adjetivo curto e eu vou ter a minha regrinha para o meu adjetivo longo. Então, vamos lá trabalhar agora no adjetivo curto. Olha só. O grau comparativo de superioridade ele é utilizado para estabelecer uma relação de comparação entre dois seres, tempos, lugares, objetos, dentre outros. Para fazer essa comparação de superioridade na língua inglesa, é necessário seguir algumas regras, que foi essa regrinha que eu falei para vocês, do meu adjetivo curto e do meu adjetivo longo. Como agora a gente vai trabalhar no adjetivo curto, que a gente chama de adjetivo monossílabo, ele vai ter uma sílaba, então ele é bem pequenininho mesmo, tá ok? Então, o que vai acontecer? Então, no finalzinho do meu adjetivo, nós vamos ter que colocar a partícula ER. É essa fórmula que eu coloquei para vocês aí no slide, olha só. Então, eu tenho na minha fórmula adjetivo, mais o ER, mais o them. Professora, qual é a tradução desse them? Gente, significa do quê? Ok? Olha só o meu exemplo. Vamos ver o exemplo a seguir. Então, eu tenho aí, Maria is tall. Estou falando que a Maria é alta. Só que eu quero comparar. Como que eu vou fazer isso? Vamos colocar na fórmula. Olha só. Eu vou ter Maria is taller than me. A Maria é mais alta do que eu. Olha só, gente. A minha regrinha diz que no final do meu adjetivo, eu vou colocar a partícula ER. E foi isso que eu fiz aí. Então, no finalzinho do meu adjetivo, que é o adjetivo tall, que é alto, eu coloquei a partícula ER e logo depois eu coloquei o than, que significa do que. Então, ficou Maria is taller than me. Maria é mais alta do que eu.
Ok, gente? Então, olha só. Notem que o adjetivo tall, ele sofreu uma alteração. Que alteração foi essa? Foi a partícula ER que ficou no finalzinho do meu adjetivo. E logo em seguida teve o quê? Teve a palavra them no finalzinho. Então, é dessa forma que se faz o comparativo de superioridade. Quando o adjetivo for curto, nós chamamos eles de short adjectives, ok? Então, vamos lá para o próximo. Agora nós vamos trabalhar com um adjetivo long, é o meu long adjective. Ele também vai ter a regrinha dele. Professora, eu tenho que colocar o ER no final do adjetivo agora? Não, gente, esqueçam essa parte. Agora ele vai assumir uma nova fórmula, que foi a fórmula que eu coloquei para vocês aí. Olha só qual é a nossa fórmula. More, mais o adjective, mais a minha palavrinha them, que nós já sabemos qual é a tradução. E qual é a tradução, gente? Significa do que. Então, vamos lá, observar outro exemplo agora. Eu tenho lá, Maria is more intelligent than me. A Maria é mais inteligente do que eu. Então, olha só, eu tenho lá Maria is, a minha fórmula diz que eu tenho que colocar o more na frente do meu adjetivo. Quem é o adjetivo nessa frase? É intelligent. Então, eu já sei que esse é o adjetivo. Eu vou colocar o more na frente. E logo em seguida, eu vou colocar quem? Them. Então, vai ficar Maria is more intelligent than me. A Maria é mais inteligente do que eu. Fácil, né? Então, não confundam. Adjetivo curtinho, o que a gente vai fazer? Coloca o ER no final dele, no final do adjetivo, e depois o them. Quando o meu adjetivo for longo, quando ele tiver mais de uma sílaba, o que vai acontecer? Nós vamos colocar a palavra more, o adjetivo, sem mexer nele, e depois a palavrinha them, ok? Então, assim, neste caso, o adjetivo intelligent, ele não sofre alteração alguma. Apenas acrescentamos more, que vai vir antes do adjetivo, e them, que vai vir depois do adjetivo. Dessa forma, fazemos o comparativo de superioridade, quando o adjetivo é composto por mais sílabas. Tá ok, gente? Então, olha só. Lembre-se, a maneira como faremos a comparação sempre vai depender da quantidade de sílabas que vai ter meu adjetivo. Então, quando ele for curtinho, é aquela regrinha do ER. Quando ele for longo, vai ser a minha regrinha do more. Tá ok? Vamos para o próximo agora. Agora nós vamos trabalhar com o grau superlativo, gente. É o superlativo de superioridade. Então, olha só a minha fórmula que eu coloquei para facilitar a vida também. Então, eu vou ter a palavrinha the, mais o adjetivo e mais a terminação EST. Olha só os exemplos. Eu coloquei aí old. Old significa o quê? Velho. Só que eu quero falar o mais velho. Então, eu vou colocar na fórmula. Vou colocar the. Depois eu vou colocar o meu adjetivo, que é o old, e no final o que a minha regrinha diz? A minha regra diz para me colocar o EST. Então ficou the oldest, na tradução, o mais velho. Olha o próximo, eu tenho lá clear. Clear significa claro. Então vai ficar the clearest, o mais claro. Coloca o the, depois coloca o adjetivo e no finalzinho dele vai vir o EST, que é a terminaçãozinha da minha fórmula, tá ok, gente? Então, eu espero que todo mundo possa entender, possa compreender. Nós vamos estar conversando, tirando dúvidas, podem ficar à vontade em relação a isso, tanto via Google Classroom, quanto via WhatsApp. Então, qualquer dúvida, podem mandar mensagens, tá ok? Então, bye bye class, see you next class.